Aleluia. Primeira dama, eu sei que você é muito ocupada. Se você precisar ir, fica à vontade, tá bom? A gente sabe como é que é a vida de vocês. Então, colaborando com o espírito desse culto, a gente vem sentindo o desejo, né, de fazer. A gente faz o tempo todo oração, jejum, batalha pela igreja, pelo presidente, pela primeira dama. E aí eu tinha marcado esse culto, falei, vamos fazer o culto verde e amarelo, e o pastor falou assim, como é culto das mulheres, e é próximo à eleição, vamos interceder pela primeira dama do Brasil. E aí eu falei, é verdade, porque ela tem se levantado de uma forma que nunca antes houve na nossa nação. Então nós precisamos mesmo, a gente não é covarde, nós nos posicionamos mesmo, não temos medo. Então, é mais uma vez que esse ministério faz algo e que Deus realmente nos incomodou. E eu, no domingo para a segunda, não dormi, e Deus me deu a pregação inteirinha. Eu levantei de madrugada e comecei a anotar a pregação. E ela vai falar, e eu vou falar sobre 3 tipos de batalhas para a vitória final. 3 tipos de batalha para a vitória final. A primeira batalha que eu vou falar aqui para vocês é a batalha emocional. A batalha emocional é onde ocorrem as perdas, dores, lutas, que parecem que não têm fim e deixam as emoções destruídas. Se acaba uma batalha, começa outra. Acaba uma batalha, começa outra. Às vezes ainda está enfrentando uma batalha e já vem outra ao mesmo tempo. E as suas emoções começam a ficar confusas. E eu vou falar sobre 2 mulheres que tiveram emoções confusas aqui. Ruth e Noemi. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 21, Noemi diz assim: cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, vocês estão me chamando de Noemi? Visto que o Senhor se levantou contra mim. O Todo-Poderoso está me afligindo. Ela está confusa. Ela está confusa. A guerra, a luta, a batalha foi tão grande que ela falou assim, não tem mais jeito, eu estou vazia, eu não tenho mais nada. Qual que é o contexto dessa afirmação dela? Noemi, seu marido, seus 3 filhos, saem de Belém, vão para Moabe, porque Belém está passando fome. E aí lá em Moabe, 2 filhos casam com 2 moabitas. E aí, o marido de Noemi morre, passando o tempo, os 2 filhos morrem. E aí ela fica com as 2 noras. E ela ouve dizer que Belém já está tendo pão de novo, então ela vai voltar para a terra do pão, que Belém significa terra do pão. Então ela vai voltar para lá. E quando ela vai voltar para lá, ela fala para as noras dela, não tem como eu levar vocês, eu não tenho nada a oferecer. Eu estou vazia. A batalha já foi tão grande que eu não tenho mais força. O emocional dela estava destruído. E aí, eles perderam aparentemente tudo. Ela fala com as 2 noras, volta para a casa do seu pai, volta para o seu costume, volta para os seus deuses. E é aí que pegou. Porque a outra nora, a órfã, abraçou ela, chorou, sofreu, mas voltou. Mas a Ruth tinha conhecido o verdadeiro Deus. E ela não podia mais voltar para os deuses do pai dela, da mãe dela. A Ruth tinha visto que a verdade era outra e que não tinha mais como ela voltar para a mentira. A Ruth tinha percebido que não tinha nada mais valioso do que aquilo que ela tinha aprendido com Noemi, que era servir o verdadeiro Deus.
Perderam aparentemente tudo, mas Ruth sabia que não poderia voltar atrás, porque ela tinha conhecido algo que era mais precioso do que qualquer bem terreno que ela pudesse ter. Aí em Ruth 2, versículos 5 e 6 diz assim, elas estão lá, elas vão embora, ela fala para Noemi, eu não vou te deixar, não adianta, onde você for eu vou, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. E ela vai, junto com Noemi. E quando Noemi fala esse versículo aí, que eu li para vocês, eu estou vazia, não me chama mais de Noemi, é quando ela está chegando lá em Belém, junto com Ruth. E a primeira coisa que ela não tinha percebido, ela não estava vazia. Ela tinha Ruth ao lado dela. Deus tinha dado uma pessoa de Deus maravilhosa que ia ficar do lado dela, não importasse a circunstância, para cuidar dela. Mas o emocional, a batalha emocional dela foi tão grande que ela ficou confusa. E aí, a hora que elas chegam lá, Ruth fala, olha, eu vou ver se eu consigo nos campos pegar o que resta. E Noemi fala, vai. E aí vem Ruth 2, versículo 5. Disse Boaz ao seu funcionário, Boaz é o dono da terra onde Ruth estava pegando as coisas, que estava posto sobre os seus segadores. Quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os seus segadores e disse, essa moça é aquela moabita que voltou com Noemi, lá dos campos de Moabe. Aí no versículo 11, Boaz fala direto com Ruth. Boaz chamou Ruth e disse, bem me contou aquilo que você fez para sua sogra, depois da morte do seu marido, que você deixou seu pai, sua mãe, a terra onde você nasceu, veio para um povo que você nem conhecia. Que o Senhor galardoe esse seu feito, e que seja cumprido o teu galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, cujo as asas você veio se abrigar. Aí, o emocional pode estar assim, bagunçado. Mas quando você toma um propósito, quando você decide que Deus é o mais importante na sua vida, e que você não vai abrir mão disso, e você vai para enfrentar o que quer que seja que estiver acontecendo, a sua fama é ouvida. Ruth nem sabia, mas Boaz falou aqui, bem ouvi dizer o que você fez. Talvez você esteja nessas batalhas hoje, que aparentemente tem te deixado vazia ou vazio. Talvez você esteja numa confusão, sem enxergar quem é que está do seu lado, que tem te levantado, que tem te ajudado. Talvez você tenha se posicionado, apesar da sua dor, como servo de Deus, de forma tão grande que a sua fama está sendo conhecida, e você nem sabe para quantas pessoas você tem servido de bênção. A fama dela se espalhou, ouviram falar dela, mesmo quando ela se achava vazia, sem nada a oferecer. Mal ela sabia o projeto grandioso que Deus tinha para a vida dela. Elas vão, Boaz deixa cair um monte de coisa, e ela volta tão cheia. Mas ela volta tão cheia para a casa dela, que Noemi fala assim, o que está acontecendo? Onde você estava? E aí ela fala, eu estava na terra de Boaz. Bendito seja o Senhor, porque Ele não tinha não se esquecido dela e nem virado as costas para ela. Deus proveu que ela fosse parar na terra de Boaz, um homem rico que era parente delas e que tinha como ajudar elas. Ele era um remidor.
Ele tinha direito de cuidar delas. E se ele assumisse elas, ele daria herdeiro para o marido que tinha morrido. E ele não se importou. Ele não se importou porque ele viu o amor dela, e ele viu que ela foi procurar abrigo debaixo das asas do Deus verdadeiro. Só que quando vai na genealogia, não é o nome do marido falecido da Ruth que entra, não. Quando vai na genealogia do Jesus, é o nome de Boaz. Porque o nosso Deus não se esquece daquilo que você faz. Porque o nosso Deus, Ele está sempre atento. E pode parecer que você está vazio, ou confuso, ou sem saber o que vai acontecer ou não. Mas Deus está preparando a terra onde você vai colher. E olha, que aquela terra vai ser sua. Porque Boaz se casa com Ruth e vem tudo na mão dela. E ela passa a ser a dona da terra onde ela pediu ajuda, e você vai passar a ser dono da terra onde você tem pedido ajuda, em o nome de Jesus. Que a batalha emocional hoje não te destrua, mas que você se renove, continue confiando no Senhor. Estamos num momento onde as emoções estão à flor da pele. A gente está aqui nos metros finais para a vitória. Em nome de Jesus. Continuemos confiando no Senhor. Amém? A segunda batalha. A primeira é emocional. Quando vier o emocional, a confusão, o que a gente tem que fazer? Continuar confiando no Senhor. Repete: continuar confiando no Senhor. Como é que eu venço a batalha emocional? Eu continuo confiando no Senhor. A segunda batalha é quando eu tenho que fazer algo físico. Quando eu preciso batalhar na parte humana. Por exemplo, quando eu preciso ir lá para votar. Quando eu preciso fazer a escolha certa do candidato que vai defender os valores da família e da igreja. Quando eu estou doente e preciso procurar um bom médico. Ou quando eu tenho um problema na justiça que eu preciso procurar um advogado. E essa segunda batalha é a batalha física. Tem vezes que você precisa se levantar para batalhar. Tem vezes que, embora eu confie, eu preciso ir para a guerra. E agora as duas mulheres que eu vou falar são Débora e Jael. Débora, em Juízes 4, versículo 4, diz assim: Débora era mulher, profetisa, mulher de Lapidote, então ela era uma esposa, ela tinha marido, ela cuidava de uma casa também, além dela ser mulher, além dela ser profetisa. Ela era juíza, ela julgava em Israel. Olha quantas coisas Débora fazia. Quantas ela era como uma substituta do rei. E habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo, para perguntar o que fazer. Ela dava a instrução para eles. Débora era uma mulher importantíssima, a mais importante na época dela. Ela era alguém que a palmeira ficou conhecida como palmeira de Débora. Todo mundo ouvia falar dela. Aparentemente, o papel dela como serva de Deus já estava sendo feito. Ela era alguém importante, usada por Deus, tinha autoridade, todos a procuravam. Mas chegou um momento em que ela teve que agir na parte humana também. Chegou um momento que, junto com Deus, debaixo da autoridade que Deus deu para ela, ela teve que se levantar
e sair debaixo da figueira. Servos de Deus, chegou um momento que a gente tem que se levantar e sair debaixo da figueira. Agora é hora de ir para a guerra e ir para a batalha. Em Juízes 4, versículo 6 diz assim: Débora enviou e chamou Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: Ô Baraque, Baraque é um general do exército. Baraque, porventura o Senhor Deus de Israel já não te deu uma ordem, dizendo: vai, atrai gente do Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens, filhos de Naphtali, de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quizon e Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Olha aqui, ela está chamando, ela está mandando ir para a guerra, e ela está dando a estratégia da batalha. É para você fazer assim. E aí o Baraque, capitão de guerra, fala assim: se você for comigo eu vou, mas se você não for eu não vou. Que autoridade! Que autoridade, em o nome de Jesus, pessoas enxergarão a sua autoridade diante do Senhor, e farão questão da sua companhia ao lado deles. Se você estiver eu vou, onde você for eu irei, eu não te largo, porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e eu sei que onde você está, Deus ouve a tua palavra, em nome de Jesus. E aí ela fala: tá bom, eu vou com você. Mas aí, como você pediu para uma mulher ir com você, a honra não será sua, mas será de uma mulher. E Débora se levantou, e partiu com Baraque para a guerra. Aleluia! Domingo nós vamos nos levantar e partir para a guerra, porque o Senhor prometeu que Ele vai entregar nas nossas mãos o inimigo. Mas não adianta ficar sentado embaixo da palmeira, é hora de se levantar e ir para a guerra, porque a vitória é nossa, pelo nome de Jesus Cristo. Tem horas que precisamos de todas as armas que temos para guerrear. Tem horas que precisamos levantar para derrotar o inimigo. Debaixo da palmeira, Débora achava que já tinha cumprido o seu propósito, mas ela teve que ir para a batalha, para aí sim o Senhor entregar os inimigos na sua mão. Os inimigos são vencidos, Débora está lá com Baraque na batalha, e o general do inimigo foge, o Cícera foge, e aí entra uma outra mulher, uma tal de Jael. Jael é dona de casa, Jael está lá na sua tenda, e o Cícera corre lá, e Jael não se acovardou, e Jael não preferiu não se pronunciar. Ai, não vou me pronunciar, isentão, porque eu vou perder seguidores. Mas Jesus te chamou para você ter seguidor na rede social? Ou é para um projeto e um propósito? Eu tenho que fazer aquilo que meu Deus espera de mim, não o que o mundo espera de mim. A Jael saiu ao encontro do Cícera e falou assim: vem aqui, meu senhor. Juízes 4, versículo 18. Retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda. Aí ela cobriu ele com uma coberta. Então a Jael, que era mulher do Éber, tomou uma estaca, quando ele caiu no sono, e lançou a mão de um martelo. Nossa, que coisa singela, simples, super fina. Foi mansamente a ele, enquanto ele dormia, e lhe cravou a estaca na fonte, e pregou na terra a cabeça dele. Estando ele ainda num sono profundo e cansado, assim morreu.
Jael poderia parecer uma coadjuvante. Quem vai se importar com o que eu falo, com o que eu penso? Não tenho expressão. Estou sozinha aqui na minha tenda, enquanto o povo está lá na batalha. Mas foi dentro da sua própria casa que ela venceu uma batalha pelo reino de Deus e pelo povo de Deus. Você precisa vencer a batalha também dentro da sua casa. Você precisa falar com a sua família, sim. Não se deixe intimidar, porque eles tentam nos intimidar. Eles querem nos calar. Ah, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não vou me intimidar, porque o meu Deus já deu promessa de vitória. A terceira batalha. Então, a primeira batalha emocional, que eu continuo confiando no Senhor. A segunda batalha é física, onde eu preciso me levantar e fazer a parte humana. Não posso ficar sentado debaixo da palmeira. A terceira batalha é quando a guerra precisa de estratégias espirituais. Somente armas espirituais. E essa é a do culto de hoje. Aleluia! E vou falar sobre Vasti e Esther. Vasti está em Esther, capítulo 1, versículo 10. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre, Vasti, a esposa do rei, mandou a Meumã, Bista, Arbona, alguns nomes, e 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. O rei falou para os eunucos: vem cá, chama lá a rainha Vasti, com a coroa real, para que eu mostre para os povos e para os príncipes a sua formosura, porque ela é tão linda. Porém, a Vasti recusou fazer como a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. A Vasti perdeu o seu propósito. A Vasti perdeu o seu lugar. A Vasti se esqueceu que ela deveria servir a alguém. Deixou o rei furioso e foi substituída. Em nome de Jesus, hoje aqui, nós não seremos substituídos. Nenhum de nós vai perder nosso propósito. Não nos esqueceremos de quem nós somos e faremos aquilo que o nosso rei mandar. E aí ela é substituída. O rei fala: eu quero uma nova rainha, procurem aí, traz todas as mulheres lindas. E aí existia um tal de Mardoqueu, que era um servo de Deus, abençoado. E esse Mardoqueu, ele ficava sentado na porta do rei. Ele não saía da porta do rei. E aí ele ouviu dizer. E ele é tio de Esther. Ele é tio da Hadassah. E ele que criou ela era órfã de pai e mãe. E aí ele pega e fala: Hadassah, você vai lá para o palácio, porque você vai ser a nova rainha. Mas não fala que seu nome é Hadassah, porque vão descobrir que você é do povo judeu, do povo hebreu. Fala que seu nome é Esther. E aí ela vai, o eunuco começa a tratar ela melhor do que as outras, porque ela acha graça o olho do eunuco. E o rei fica apaixonado por ela. E Esther é instituída a nova rainha. E quando Esther está lá, como rainha, aparentemente nada mudou. Aparentemente, isso era um benefício para a vida dela. Surge um tal de Amã. E o Amã era o conselheiro do rei. E quando esse Amã passava na porta do palácio, e ele via esse tal de Mardoqueu,
Ele tinha ódio do Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se dobrava a ele. O Mardoqueu não obedecia o que ele queria, porque o Mardoqueu servia somente ao Deus de Israel e era leal ao seu rei. E aí o Amã faz um plano para destruir o povo de Israel e para aniquilar Mardoqueu. Para o Mardoqueu especificamente, ele fala: vou fazer uma forca. Vou fazer uma forca. Amã fica sabendo do decreto que ia destruir todo o povo. Coloca a roupa de saco e vai lá falar com Esther. Esther, chama ela aí. Chama ela aí. Esther capítulo 4, versículo 14. E disse ele para Esther: porque se você se calar nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do seu pai perecereis. Quem sabe se não é para este tempo agora que estamos vivendo, que você está nessa posição, que você chegou ao reino. Então disse Esther, porque Deus é galardoador. Lembra que eu falei lá de Ruth, de Noemi? Deus reconhece aquilo que você faz. Mas quando você deixa de fazer algo que Deus espera de você, também vem consequência. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele espera algo de nós. E nós vamos fazer aquilo que Deus tem esperado de nós. E aí ela fala assim: digam para Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que vocês acharem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também faremos assim e jejuaremos. E assim eu irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se eu perecer, pereço. E aqui eu não tinha como deixar de fazer um paralelo com a minha primeira dama. Porque ela levanta o povo em jejum, oração e intercessão pelo povo de Deus constantemente. Ela não se acovarda. Ela não tem medo de se expor. Ela chama a nação para orar. Hoje nós estávamos de jejum porque ela nos chamou para orar. É uma mulher que, se hoje a Bíblia fosse escrita, com certeza o nome dela estaria na palavra de Deus, como uma das mulheres que fez diferença para essa nação. E como eu disse, que a nossa primeira dama, ela edifica a nossa cidade. A Michele Bolsonaro edifica o nosso país. Ela não edifica só a casa dela. Ela é uma mulher sábia que edifica a nossa nação. E é por isso que nós estamos se levantando hoje. E nós não temos problema com julgamento, não. Porque nós sabemos quem nos chamou. Deus levanta uma mulher incrível para lutar pelo povo de Deus e pela nação junto ao rei. Ama e ela arma um plano, intercede pelo povo e derrota o inimigo. Esther capítulo 8, versículo 7 diz assim: então disse o rei Assuero, a rainha Esther, ela levanta o povo em oração e jejum. Deixa eu contar antes. E aí ela faz uma estratégia, faz banquetes, chama Amã, agrada o rei. Até que chega um momento em que ela fala para o rei o que Amã tinha planejado contra o povo de Deus e contra ela. E aí o rei chama a Esther, chama Mardoqueu. Porque ele fica sabendo que tem uma forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu. E sabe o que o rei faz? Aquela forca que o Amã
preparou para matar o Mardoqueu, vocês vão enforcar o próprio Amã na forca que ele preparou. Aquilo que o inimigo preparou para derrotar o povo de Deus vai servir para a sua própria derrota. Aquilo que o inimigo preparou para te destruir vai servir para a sua própria destruição dele. Presta atenção, esses que têm se levantado contra a nossa nação, contra o nosso presidente, contra a igreja do Senhor, tudo que eles têm preparado vai se levantar contra eles mesmos e vai derrubar um por um no próprio projeto que eles armaram contra nós. Irmãos, porque quando a Bíblia fala se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz, o inferno se levanta, o inferno vem um monte de gente, mas sabe o que é? É que ninguém pode contra nós, eles se levantam, mas maior é o que está em nós. E aí eu vou ler. Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei para Ester aquela casa que era da Amã, porque eu enforquei naquela forca, porque ele quis pôr a mão nos judeus. Escrevei, pois, todos os judeus, aquilo que vocês quiserem em nome do rei, selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não pode revogar. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com a veste real, aquele que alertou Ester, e que o Amã queria matar, e que o Amã pensou que ia enforcar. Ele saiu com veste real azul celeste e branca, também com uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura. E toda a cidade exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, e para a igreja houve luz, alegria, gozo e honra, e para o povo de Deus houve alegria, luz, gozo e honra, e para a nossa nação haverá luz, alegria, gozo e honra em nome de Jesus. Então hoje estamos vivendo 3 tipos de batalha. 3 tipos de batalha. Exército do Senhor, fique de pé. Exército do Senhor, fique de pé. Exército do Senhor, fique de pé. Temos 3 batalhas aqui hoje: emocional, física e espiritual. Talvez como Ruth e Noemi podemos ter passado aflições, achamos que estávamos vazias, mas sairemos daqui transbordando no Senhor. Talvez como Débora podemos ter pensado que a gente já tinha alcançado o nosso propósito, mas Deus está nos mostrando que temos que fazer a nossa parte, na parte física, na guerra física também. Jael, você vai ser usada na sua própria casa, presta atenção. Nós não seremos como Vasti, nós não vamos perder o nosso propósito, mas o que todas elas têm em comum, o que nós temos em comum hoje, é que nós nos levantamos para um propósito, para uma vitória, para marchar em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje é noite do Senhor sarar a nossa terra. Aleluia.
de Deus.